Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco Marasquim Zancan, sou arquiteto formado pela URGS e tenho MBA em Marketing e Comunicação pela SPM Sul. Além de ser um dos fundadores e colaboradores do Empreendedorismo para Arquitetos, eu tenho uma empresa de geomarketing, onde eu atuo como urbanista, e uma empresa de P&D que eu tenho com alguns ex-colegas meus da Faculdade de Arquitetura. Eu quero contribuir um pouco para a Semana do Arquiteto Empreendedor com um tema que, para mim, pelo menos pessoalmente, foi muito determinante na minha carreira profissional e eu vejo que atrapalha um pouco alguns dos nossos alunos e alguns dos meus ex-colegas da faculdade e amigos. Seria a respeito dos nossos preconceitos que a gente acaba gerando na faculdade a respeito do que é ou não digno para um arquiteto fazer. Para exemplificar melhor, eu vou contar rapidamente a minha carreira profissional para mostrar, de repente, vocês conseguirem entender um pouco de onde é que isso saiu para mim e de repente vai que alguém acaba também se identificando, né? Eu entrei na faculdade de arquitetura em 2006. Na época eu tinha 19 anos, eu era jovem e na minha cabeça a arquitetura boa era aquela que a gente, de prédios não clássicos, ou aquelas casas estilo americano com telhado de várias águas. Obviamente minha visão mudou, eu entendi, aprendi conceitos de estética e o que de fato era uma boa arquitetura. Aquela arquitetura que ela valorizava, aquela arquitetura que tinha qualidade, que levava em consideração uma planta bem feita. O problema todo é que ao mesmo tempo que eu aprendi o que era uma boa arquitetura, eu acabei menosprezando o que era fora desse conceito. Por que isso me prejudicou em primeiro momento? Meu primeiro estágio, acredito como várias outras pessoas, foi na área de interiores. E naquela época, pelo menos, na faculdade de arquitetura, a área de interiores era muito negligenciada, apesar de ser onde a boa parte dos arquitetos acabam atuando no mercado atualmente. Minha segunda experiência foi, digamos que pior ainda. Eu comecei a trabalhar, no meu terceiro ano, numa empresa varejista como arquiteto de visual merchandising. É o arquiteto que faz o layout interno de lojas para fazer uma loja vender mais. Eu era estagiário nessa área e tinha muita dificuldade, já tive dificuldade para conseguir estagiar nesse nicho, porque os professores da faculdade falavam que isso era um desperdício do conhecimento de um arquiteto. Trabalhei um ano lá, aprendi bastante sobre como um arquiteto consegue ajudar já redes varejistas, mas ainda foi pouco, porque eu era estagiário e a gente fazia muito trabalho burocrático lá dentro. Saí. Quando eu fui indicar uma colega minha da faculdade para assumir o cargo, ela teve muito mais dificuldade do que eu, porque o orientador da faculdade falava que não ia assinar os documentos para ela fazer esse tipo de trabalho. Bom, de lá até o final do curso, trabalhei em vários escritórios, consegui bastante experiência e me formei. Quando me formei, comecei a atuar onde eu acreditava que eu tinha que atuar, que era a arquitetura de prédios. Eu trabalhava no escritório que fazia bastante projetos em algumas cidades, e fazendo o lançamento de projeto arquitetônico, mas eu não era realizado mesmo fazendo aquilo que meus professores falavam que era digno de um arquiteto. E eu voltei para aquela empresa lá atrás, onde eu trabalhava com visual merchandising, mas aí como arquiteto de visual merchandising. Esse um ano que eu trabalhei nessa empresa, eu aprendi muita coisa sobre atuações que um arquiteto pode fazer. Eu aprendi que um arquiteto não é só aquela pessoa que faz grande arquitetura ou boa arquitetura autoral, mas é aquela pessoa que também consegue conceber espaços e consegue resolver problemas dentro desse espaço, seja para uma loja vender mais, ou seja, para fazer uma expansão mais adequada da empresa. Falando em expansão da empresa, nessa empresa eu tive contato pela primeira vez com um profissional de arquitetura que atuava com expansão de empresas. Era o gerente de expansão dessa companhia. Ele era um arquiteto urbanista com mestrado na área de urbanismo. E ele era um dos melhores que tinha dentro da empresa, e ele conseguiu crescer nessa empresa justamente por ele ser arquiteto na área de expansão. Quando eu saí dessa empresa e abri a minha própria empresa de consultoria, eu comecei a ter contato com outros profissionais de arquitetura que trabalham em áreas diversas. Eu conheci arquitetos que trabalham com consultoria autônoma de visual merchandising, atuam ajudando pequenos varejistas a essas pessoas terem uma área mais adequada, eles aumentarem suas vendas, melhorarem suas condições de venda, melhorarem seu ambiente de vendas. Eu conheci arquitetos que trabalham com trade marketing, que era uma área que eu nem conhecia da arquitetura, que a gente nem sabe que existe.
E eu conheci diversos escritórios de 3D marketing, pasme, os melhores eram os que tinham arquitetos dentro ou que eram de donos de arquitetos, os donos eram arquitetos. Eu conheci empresas que eu já conhecia um pouco de wayfinding, eu tive um pouco mais de conhecimento sobre essa metodologia de trabalho. Eu vi que os escritórios onde tinham arquitetos que entendiam a noção de espaço eram os melhores que aqueles só trabalhavam no design. Então eu comecei a ver que a arquitetura vai muito além daquilo que a gente tinha na faculdade. E comecei a julgar e comecei a repensar aquilo que às vezes em mesas de bares a gente falava sobre a empresa X faz arquitetura, a empresa Y não faz arquitetura. Porque aquela empresa Y não faz uma arquitetura autoral, uma arquitetura bem feita, é uma arquitetura que a gente valoriza dentro da faculdade. E eu comecei a ver como essa mentalidade que a gente tinha freia a gente a ir atrás de algumas áreas que a gente gosta. Só porque aquilo não é valorizado como arquitetura, ou não é arquitetura como a gente diz autoral. Se a gente for também para a área de cenografia, a gente acredita também que ela é limitada, mas lendo alguns artigos, vendo até artigos da Daily, a gente vê como existem áreas que a gente não imaginava que o arquiteto podia atuar, como por exemplo a arquitetura de videogame. Escritórios, houses como Ubisoft, eles trabalham muito equipes de arquitetos para trabalhar melhor o layout dos mundos onde eles trabalham nos videogames. Isso é um trabalho de um arquiteto. E por que não a gente não possa trabalhar isso aqui no nosso mercado atual, de repente para lá, houses lá fora, ou houses internas? E áreas internas de empresa que exigem organização de processos. Quem melhor para trabalhar isso do que um arquiteto? Mas o que nos barra mais do que a nossa falta de conhecimento prático sobre um ou outro assunto é o nosso preconceito que a gente acaba gerando na faculdade com o que é ou não arquitetura. Então, para finalizar, em cima de tudo isso, tendo uma conversa rápida com vocês, o mais importante do que de fato pensar se vocês vão atuar com algo que é arquitetura ou não, vocês têm que pensar se vocês vão atuar com algo que faz sentido para vocês ou não, e se esse conhecimento de arquitetura tem a agregar para essas pessoas que estão precisando desse serviço ou não. Isso é muito mais importante do que a gente pensar em fazer uma grande arquitetura autoral. Acredito que seria isso. Muito obrigado.